Olá! Começa agora o nosso Desprograma aqui na Vibe Mundial. As ondas que vão desprogramar os programas que nos oprimem. Como é que é isso aí, Cristiano Nascimento? Bom dia a todos que nos ouvem ou que nos assistem pelo YouTube. Está no ar aqui o nosso quarto programa, é isso, Ale? Quarto episódio? O nosso quarto Desprograma. Quarto desse programa para desprogramar você, né? Então, respondendo sua pergunta, isso é o nosso campo de estudo e de interesse agora, né? Ajudar as pessoas a se desprogramarem das suas crenças limitantes, dos seus medos, das suas inseguranças. E isso não se restringe ao meio espiritual e religioso, né? Para tudo na vida, né, Ale? A gente comentou que iríamos trazer um pouquinho assim do conteúdo daquele livro que se chama Os Quatro Compromissos do Dom Ruiz. O Dom Ruiz é da cultura tolteca, que é essa cultura maia que vem ali da América Central, na região do México. Então, ele diz que a cultura espiritual tolteca possui quatro compromissos, que são quatro chaves para você vencer o véu da ilusão, o véu de Maia. E os toltecas chamam isso de mitote. E com isso, eu quero dizer que, inclusive, no nosso desprograma passado, a gente recebeu o pajé Saí aqui no nosso desprograma e estávamos falando o quanto essas tradições ancestrais, o quanto os povos originários, o quanto a conexão antiga com a espiritualidade já nos fornecia e fornece várias chaves para nos desprogramar. O que você acha disso? E eu acho maravilhoso, né? Maravilhoso. Foi muito bom poder ouvir o pajé e, e entender, né? Que nesse momento existem muitos pajés, muitos tchanás, muitos indígenas saindo das suas aldeias com intenção de levar esse tipo de orientação para a gente, né? De ajudar a gente a se reconectar com a natureza, com ou sem medicina, né? E buscar essa naturalidade de vida, né? Sair desse mundo artificial, virtual, onde não traz profundidade para a gente, e através dessa conexão com a natureza, poder se reprogramar, poder se desprogramar, poder observar, né, essas crenças que nós temos, no que diz respeito à alimentação, à fé, a como lidar com o dinheiro, como lidar com as relações. Tudo é revisto a partir desse momento em que você se dispõe a se desprogramar, né, a se esvair daquilo que tem como regra e se propor a encontrar, né, novas maneiras de viver, né? E eu estou feliz porque cada dia que a gente fala sobre isso, a gente acaba se desprogramando também e experimentando isso na própria pele, né? E quase que instantaneamente deixar isso transbordar para quem nos ouve, né? Para quem nos segue, para quem entende que pode aprender alguma coisa com a gente. É muito especial a gente poder entrar nesse mérito assim. Eu entendo que desprogramar-se e não apenas desprogramar-se, né? Você se desdoutrinar das doutrinas que nos alienam, das doutrinas que criam crenças limitantes, a gente descriar realidades doentias é um dos maiores desafios do ser humano e é um desafio imprescindível para quem quer encontrar a si mesmo na vida, encontrar o seu potencial máximo e também viver uma espiritualidade na prática e não só na teoria. Tem uma frase do Krishnamurti que eu repito muitas e muitas vezes, até porque eu acho que todo mundo deveria decorar essa frase, que diz assim: você viver adequado a um mundo doente
não é sinal de saúde. E a gente está vivendo uma questão mundial de saúde pública no que diz respeito à saúde mental. A questão mais forte hoje, diante da atual realidade humana, são as questões que tocam questão de saúde mental. Nós não temos mais saúde mental para continuar vivendo do jeito que a gente vive em sociedade. Nós vivemos em uma sociedade doentia e a maneira como nós vivemos essa realidade, a maneira como é vivido no que esse mundo criou como mundo de tecnologia, o mundo ocidental, esse mundo patriarcal, colonial, machista, devorador de gente, esse mundo que se chama de democracia, de capitalismo, esse progresso, esse mundo moderno que objetifica as pessoas. Nós passamos a ser engrenagens de uma ferramenta trituradora de gente e o resultado é que boa parte da população vive em ansiedade, em estresse, em depressão, em burnout. Esses dias eu vi e compartilhei uma frase do Siddhartha, o neurologista Siddhartha, que escreveu o livro Oráculo dos Sonhos e que é um grande pesquisador dos psicodélicos também, ele dizendo com relação ao fato de que quando a gente analisa uma pessoa pelo viés da depressão ou da ansiedade e a gente coloca isso como um problema do indivíduo, a gente deixa de enxergar o sistema, entendendo que esta questão também é uma questão pública, é uma questão sistêmica e é uma questão de saúde pública. As pessoas estão entrando em depressão, em ansiedade e muitas vezes não é uma questão tão pontual dela, mas é de como as pessoas são obrigadas a viver hoje sem tempo e sem qualidade de vida para elas mesmas. Então você já acorda de manhã correndo, você já acorda atrasado, a pessoa sai correndo para o trabalho, chega no trabalho, ela fica alienada dela mesma, trabalhando para algo que não tem nada a ver com a vida dela, é só para vender tempo por dinheiro, que é o caso da alienação que o Karl Marx já observava na sua literatura, e um lugar onde a religião, segundo Marx, entra como ópio do povo. Ópio, quando a religião é parceira do Estado, dentro da alienação pública, para que toda uma população sirva como massa de manobra para pagar impostos, aonde muitas vezes um presidente se comporta como dono de uma empresa, que tem que ter sempre um volume maior de impostos para ser competitiva no mercado e que se esquece totalmente do ser humano. Por isso, as tradições que vêm dos povos originários profundamente humanas e humanizadas nos ajudam a trazer um novo olhar para esse ser humano que, como eu estava falando, não tem tempo para ele de manhã, nem no trabalho, fica alienado e quando sai do trabalho está naquela condução lotada e vai para casa, não tem tempo para a família, chega em casa já com sono e aí vai comer à noite e vai ter poucas horas de sono. Então, se não há uma boa alimentação, não há tempo saudável para a pessoa, para ela mesma, não há um sono de qualidade, a pessoa não consegue cuidar do próprio corpo e muito menos ter uma saúde mental. Esse é um retrato da atual realidade e uma realidade onde a maioria das pessoas passam boa parte do tempo olhando as redes sociais, correndo uma telinha e achando que está descansando, enquanto a sua mente é invadida por imagens que capturam o seu inconsciente de uma maneira que a gente ainda não sabe qual será o resultado e o dano daqui a alguns anos. Desafiador, né? Chocante, não é? Desafiador. Eu fico lembrando
das mensagens, né? Me ocorre agora me lembrando daquilo que o seu Zé fala, que... Seu Zé Pilintra incorporado dentro da Umbanda, né? Dessa espiritualidade maravilhosa. O Cris, que é médium de Zé Pilintra. Há quantos anos, Cris, você incorpora Zé Pilintra? Uns 23 anos. Então, há 23 anos, você ouve Zé Pilintra falar pela sua boca, ouvir pelos seus ouvidos e pensar na sua cabeça, é isso? É isso. E ele sempre diz que os espíritos fazem, metaforicamente, né? Entre aspas, vamos dizer assim, que os espíritos fazem fila para vir para cá, que viver essa experiência na carne é maravilhosa. E de fato é mesmo, é mesmo. Mas observando o funcionamento da sociedade, né? Esse Matrix, ele realmente, para a maioria das pessoas, é adoecedor, né? Todas essas questões que você citou fazem a gente ter números alarmantes no que diz respeito à doença mental. Então, hoje existe, primeiro, um autodiagnóstico feito pela internet. As pessoas procuram espelhar os sintomas que elas sentem e elas vão especulando que tipo de transtornos elas podem ter. Então, muitas pessoas chegam hoje para o psiquiatra com um semidiagnóstico pronto, feito por elas mesmas ou por quem convive com elas, né? Olha, você está com depressão, vai no médico. Olha, você está muito ansiosa, vai no médico. E a gente é instigado a perceber isso de uma maneira enganosa, né? Como se a responsabilidade fosse nossa, porque você fica improdutivo, você começa a ter problema de saúde, e aí vão entrando os subterfúgios, que é toma uma pílula para ficar acordado, já que você está com muito sono. Mas se você estiver com muito sono, toma uma pílula para dormir. Enfim, se você estiver com insônia, estiver muito acelerado, então tem algo para você descansar. Se você estiver muito cansado, tem algo para te dar energia. Se você quiser estudar e absorver mais conhecimento, tem uma outra pílula que faz você absorver mais conhecimento. Então a gente está colocando o nosso organismo quase como uma máquina, onde a gente vai alterando as nossas químicas neurológicas, e aí existe um esquema, né, psicológico também, de colocar as pessoas num estado de pressão e de medo, né? Medo de perder o emprego, medo de não pagar as contas. E a gente vai ignorando esses sintomas, né? As causas vão ficando esquecidas, a gente vai se alienando, né? E vai usando medicação para se regular. E aí não é uma crítica a quem toma medicação, não é isso que eu estou falando. Medicação é necessária, importante para algumas pessoas, mas a gente vive uma sociedade que se autodiagnostica e se automedica, né? Ela se automedica, ela se... Tô com frio. E ela... E isso faz piorar, né? Isso faz piorar os nossos sintomas. Dentro do estudo do xamanismo, a gente chama isso de Matrix, porque é aquele mundo virtual que te seduz, que te deixa embriagado, inebriado, e você esquece, né, das suas origens, esquece da sua raiz, esquece dos seus propósitos, fica muito preocupado com o dinheiro, em acumular bens, em pagar suas contas, em resgatar suas dívidas, em não perder o emprego, em ser produtivo, e quase sempre isso vai somatizando. E aí nós vamos encontrar uma série de pessoas indo procurar auxílio no INSS, precisando imediatamente assim, se afastar do trabalho. E aí é o corpo age como um alarme, né? O corpo é o salvador, na verdade. Porque a gente vai ignorando tudo, vai se medicando, vai se anestesiando, mas chega uma hora que acontece alguma coisa que o teu corpo para. Ou é na coluna, ou é no estômago, algum lugar do corpo te força a parar por 10, 15, 20 dias, às vezes um mês. E aí a pessoa fica ali na cama, adoece, às vezes precisa fazer uma cirurgia, algum tratamento, impaciente, reclamando que ela está afastada do trabalho e que ela precisa voltar a produzir. E muitas pessoas, nem numa situação de doença, de enfermidade, conseguem parar para refletir o que levou o corpo dela a entrar nesse colapso, e porque a gente está naturalizando doenças, né? Estamos naturalizando patologias. Hoje você vai ao médico, o médico não é alguém que conhece de saúde, o médico é alguém que conhece de doença. O médico não é alguém que está te analisando, ele quase sempre é um leitor de exames, né? Então você relata sintomas, ele te pede um monte de exame, ele analisa esses exames e aí, de acordo com isso, ele vai te passar a orientação. Quase sempre você não tem oportunidade de encontrar alguém mais humanizado, que vai olhar essas questões como um todo, que vai olhar o teu lado emocional, que vai olhar a tua questão psicológica, né? E aí você fica vendido.
Você fica refém de uma sociedade que é adoecedora e você precisa sair. Você precisa sair desse fluxo, você precisa andar na contramão, remar contra a maré para conseguir enxergar todos esses malefícios e buscar recurso, primeiro, para refletir sobre o que você tem como ofício e trabalho, se isso tem te trazido satisfação pessoal além de dinheiro. Segundo, se você tem se alimentado bem, tem trocado horas de trabalho por alimentação, horas de sono por trabalho. Então, alimentação, o tempo do trabalho, o que você passa fazendo e o seu sono. A partir daí, buscar uma espiritualidade, não que vá estar sempre curando suas doenças, mas que vai te trazer algo a mais que isso. Né? Não uma espiritualidade que é uma muleta, que você vai recorrer a ela só quando não tem dinheiro, ou quando não tem amor, ou quando não tem trabalho, ou quando não tem felicidade. Que ela vai ser algo do seu dia a dia, da sua vida, que vai, além de te tirar dessa condição ruim, vai te levar para uma condição melhor, vai te manter nessa condição melhor num fluxo constante assim de melhora, de crescimento, de aprendizado. E é desafiador, né? Porque a sociedade como um todo não prepara isso para a gente. A gente tem que encontrar esse caminho. Né? Quando a gente fala desse auxílio médico e quando a gente fala da estrutura da indústria farmacológica e da metodologia, né, que a gente encontra dentro do que é a medicina ocidental, oficial, o uso de remédios para depressão, ansiedade, estresse, burnout. E eu já começo dizendo que eu entendo que há casos onde é importante, né, um fármaco, a utilização de remédio, né? No entanto, isso não mostra a causa. E quando a gente fala de saúde, não é apenas tratar o efeito, né? A gente entender qual é a causa e entender que boa parte dos remédios que se toma para questões assim emocionais, psicológicas, né, de saúde mental, muitos têm uma quantidade de efeito colateral tão grande que eles te anestesiam da sua queixa e vão trazer efeitos colaterais que com o tempo vai tornar muito mais difícil você encontrar um estado saudável a partir de você mesmo, assim, né? Porque inclusive a questão da dependência química com esses remédios é muito forte, né? E eu não sou médico, não estou falando como médico, não estou nem autorizando, nem desautorizando nada, mas estou chamando atenção para uma questão de saúde pública e para entender que a maneira como a gente vive hoje é uma maneira que vai, de alguma forma, trazendo um prejuízo para a saúde mental de forma generalizada. A gente vê hoje, por exemplo, hoje se fala muito da grande quantidade de diagnósticos de crianças com TDAH, com transtorno de atenção, transtorno e déficit de atenção, né? Então, a gente hoje existe uma outra observação que uns 10, 20 anos atrás ninguém sabia, que é a quantidade de alimentos processados, industrializados, a quantidade de açúcar, a quantidade de doces, de química e de corantes altera o comportamento da criança e ela começa a se comportar com algo que foi rotulado e diagnosticado de muitos anos para cá como TDAH. E muitas crianças foram medicadas para isso. Então você tem crianças que desenvolvem transtornos por causa da alimentação e aí você começa a dar remédio, quando o ideal seria enxergar aquele ser humano e perguntar: essa criança ela não é assim, ela está assim. E ela está assim por causa do quê? Por causa da sua
alimentação, né? E as crianças pequenininhas hoje já estão no celular correndo tela também. Então, como é que a gente vai lidar com tudo isso sem uma profundidade maior na alma, né, do ser humano? E agora a gente vai dar uma paradinha aqui para o nosso intervalo e depois do intervalo eu pretendo, junto com o meu grande irmão e amigo Cristiano Nascimento, os desprogramadores aqui, trazer então esse olhar ancestral de uma tecnologia ancestral do povo tolteca, dos maias, que é para você sair dessa ilusão de maia, de mitote, você se desprogramar por meio de 4 compromissos. Então existem muitas maneiras e muitos caminhos para a gente se desprogramar. E o povo maia, o povo tolteca, diz que quando a gente nasce nesse mundo, os nossos pais começam a nos educar, que é nos adestrar de acordo com essa sociedade doentia para a gente sobreviver. E conforme a gente vai sendo adestrado nessa realidade, a gente vai entrando nesse mundo da ilusão, nesse mundo do sonho, nesse mundo doentio. A espiritualidade, eu creio que ela funciona como um hacker nessa matrix, entrando no código-fonte dessas programações doentias e desequilibradas, e assim a espiritualidade vai de alguma forma tocando o nosso coração e hackeando os programas que nos oprimem. Então, já, né, Cris, o que você acha? Nossa, eu acho incrível, né? E como entra as medicinas da floresta e como entra essa espiritualidade, que é uma oportunidade de cura mesmo, né? De rever toda essa programação, de rever as crenças, de rever os pensamentos, os próprios valores, né? Aquilo que nós recebemos, né? Nesse livro dos 4 compromissos, fala que a gente chega aqui e tem o sonho do planeta, né? Que a gente recebe esse sonho do planeta, são as expectativas da sociedade, da nossa família, de um grupo social específico, de um grupo religioso, porque às vezes você chega aqui numa família que já tem uma religiosidade, e aquilo é introjetado, é um programa que já é introjetado. Um programa, né? O programa da moral daquela família, daquela religião, o programa do machismo instalado na nossa mente, no nosso corpo, o programa do colonialismo, o programa do patriarcado, o programa daquelas ideias que vêm da mãe, do pai, das dores ancestrais da família. Para a menina, já quer saber se já casou, se já teve filhos, fecha essa perna, não olha desse jeito. E para o menino, para saber se ele é menino mesmo, se é macho, se vai é macho demorar para alfa. Perder a virgindade, pois é. Quantas mulheres já saiu. Isso tudo fica instalado no nosso campo, na nossa mente. E as dores que vêm da nossa infância, as dores que vêm da sociedade, as dores do mundo que nos atravessam, estão todas registradas em nós, e a gente fica querendo evoluir sem antes desprogramar isso tudo. Então, entender que nós não estamos aqui para evoluir em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós precisamos nos desprogramar, o que quer dizer curar as nossas dores, né? Então a gente está aqui principalmente para curar as nossas dores. Se o nosso foco estiver em curar as nossas dores, nós chegaremos lá aonde parece que é muito distante viver a vida em harmonia, em paz, em alegria e em plenitude. Nós vamos ensinar isso para você aqui nesse Desprograma, na Vibe Mundial, eu e Cristiano Nascimento. Todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, vem acompanhar o nosso Desprograma. Caso você não consiga acompanhar em tempo real, você pode assistir depois no YouTube da Vibe Mundial, no nosso YouTube. Em cada programa nós vamos abordar com profundidade esses assuntos, né? Descolonizar, desprogramar, desdogmatizar, desdoutrinar, para viver mais leve, né? Agora vamos falar dos 4 compromissos, né? Desse livro tolteca que nós lemos, relemos, estudamos, né? O primeiro compromisso é seja implacável com a sua palavra. Seja impecável com a sua palavra.
Então a gente vai trazer os 4 compromissos que são 4 chaves para desprogramar você. Então fique atento e fique atenta que começa agora a desprogramação da ilusão, a desprogramação das suas dores, a desprogramação do que te oprime, do que te reprime. E a primeira, segundo a filosofia tolteca do Dom Ruiz, nesse livro Os 4 Compromissos, a primeira chave é: seja impecável com a sua palavra. O que quer dizer isso, ser impecável com a palavra? Nossa, quando eu comecei a ler esse livro e criei uma forma de comparação sobre a maneira com que a gente tem usado a palavra, espiritualmente é um bom exemplo quando você vai fazer uma oração, uma prece, né? Algo que te eleva ao coração, que te eleva aos pensamentos. Normalmente são palavras importantes, são palavras que nos tocam. E você vai percebendo que essas palavras têm poder, né? Que elas te empoderam e que torna a tua intenção viável, né? Você sente que aquilo está canalizando uma energia, que está entrando num fluxo, assim. E muitas vezes nós não temos a mesma percepção quando nós estamos usando a palavra de forma negativa. Aí era por esse viés que eu gostaria de começar abordando, que é como isso desempodera a nossa palavra quando a gente faz mau uso da palavra. Quando usamos a palavra para falar dos defeitos de alguém, para depreciar alguém, para tentar adjetivar algum defeito, alguma imperfeição que você esteja vendo, seja numa pessoa, num objeto. Quando você maldiz alguém, quando você faz mau uso da palavra de maneira negativa, você está desempoderando sua própria palavra, né? Como que eu, diante de Deus, da deusa, da natureza, da espiritualidade que eu acredito, daquilo que eu entendo como sendo positivo para mim, como que eu espero que a minha palavra seja ouvida, seja alcançada de forma positiva, se por vezes eu acabo usando essa palavra de forma irresponsável, a ofender, a agredir, a difamar, né? A depreciar a imagem de alguém. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção de todos nós para isso. Qual uso você tem feito da sua palavra? Do que você tem preferido falar? Os seus diálogos pessoais, com as pessoas com que você mais convive, norteiam que tipo de assunto? Nós temos no mundo coisas muito tristes acontecendo. No que diz respeito à política, à guerra, ao domínio financeiro, nós temos também muitas coisas boas acontecendo. Eu acho que agora eu não consigo mensurar o que tem maior ou menor. É difícil isso, né? Se o mundo é totalmente... Se é na sua maioria ruim ou bom. Acho que é muito mais da visão de cada um e o lugar que cada um está ocupando. Mas quando nós estamos almoçando, por exemplo, tomando um café, sobre o que a gente conversa? Que tipo de assunto norteia as nossas relações? Eu percebo que os assuntos são nutridores. Que mesmo quando a gente vai abordar algum assunto polêmico, difícil, que a gente procura olhar por um viés positivo, que a gente não ocupa muito tempo falando de algo negativo de alguém, né? Repercutindo alguma notícia negativa. E isso, na minha visão, não é se alienar, mas é também não se ocupar muito de estar falando sobre essas coisas negativas, sobre essas dores, e sim falar um pouco mais sobre como a gente pode viver uma vida melhor, né? Que chaves a gente pode acessar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, não para ignorar tudo isso de negativo que está acontecendo, mas para poder sair fora disso, né? Para poder encontrar uma maneira de não ser tão afetado por esse meio de vida tão doentio, né? E eu acredito que o primeiro passo é esse mesmo, né? A palavra que sai da boca é algo que foi pensado, que foi sentido, né? Então você pensa, você sente, e o ideal é que o seu comportamento esteja alinhado com aquilo que você fala, né? Então eu gostaria que você que está nos ouvindo, que reflita, e aí eu passo a bola para ele aqui, trazendo uma reflexão que a gente usa sempre, que é: se no final do dia você tiver que se alimentar de todas as palavras que você falou, esse prato vai te nutrir ou vai te envenenar?
Maravilhoso. Pode repetir essa frase, Cris? Se no final do dia, né, quando você voltar para sua casa, metaforicamente, você tiver que se alimentar de tudo que você falou, você vai se nutrir ou vai se envenenar. E essa é uma realidade. Tudo aquilo que a gente fala, enquanto vibração, é o que está nutrindo o nosso campo. Sentimentos, pensamentos, palavras e ações estão na base da cocriação do nosso mundo, da nossa realidade. Nós somos co-criadores do nosso próprio mundo, do meu mundo, da minha realidade. Tudo o que chega no meu campo, tudo o que chega na minha vida, tudo o que dá formação à minha realidade passa pelo filtro daquilo que é os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações. É possível que eu não perceba quais são os seus sentimentos. É possível que eu não saiba quais são os seus pensamentos. Mas a partir do momento que você traz a palavra, então eu consigo sentir, por meio da sua palavra, o que é que diz o seu verbo. E qual é a entonação. Qual é a maneira como você coloca a sua palavra. Tem uma outra historinha de um senhor e um neto que estavam numa fazenda e o avô, ouvindo o barulho de uma carroça que vinha de longe, então o avô pergunta para o neto: essa carroça, você está ouvindo o barulho? E a criança diz: tô. Pois me diga, você já sabe entender se esse barulho é de uma carroça cheia ou de uma carroça vazia? E a criança diz: não, como é que eu vou saber se está cheia ou vazia só pelo barulho? Ouça que eu vou lhe ensinar. Essa carroça barulhenta, barulhenta, barulhenta desse jeito é uma carroça vazia. E aí a pessoa que conta essa história diz: eu ouvi isso do meu avô quando era criança e hoje, sempre que eu ouço alguém a falar, e quando a pessoa fala, e você vê que a pessoa está falando sem filtro. A pessoa está falando e repetindo coisas que ouviu, eu lembro de uma carroça vazia. Porque carroça cheia não faz tanto barulho. O poder da palavra é tão importante quanto o poder do meu silêncio. Aquele que valoriza e conhece o poder da palavra também valoriza e conhece o poder do próprio silêncio. Quando criança, todos perguntam: essa criança já sabe falar? Essa criança já sabe falar? Essa criança já sabe falar? É a pergunta que não quer calar. Então, a gente sabe que mais ou menos em torno de 1 ano as crianças começam a falar, e o momento que a criança começa a falar, ele é aplaudido, mas ninguém pergunta se essa criança já sabe ouvir, não é? Essa criança já sabe ouvir, e nós vemos crianças que estão aprendendo a falar e que falam bastante, e que de criança já quer dar ordem, porque não aprendeu a ouvir, não aprendeu a silenciar. E é importantíssimo aprender a silenciar, porque a palavra, quando ela nasce do coração, quando a palavra nasce da consciência, ela brota de um lugar muito diferenciado, de um lugar de amorosidade, de acolhimento, que difere de quando a palavra vem apenas da cabeça. Quando a cabeça é muito barulhenta, e cabeças depressivas, cabeças ansiosas, cabeças estressadas são muito barulhentas. Então a gente tem palavras que saem com muito ruído, palavras que saem com muito barulho. A palavra que revela a praga, o praguejamento, a maldição do outro, a reclamação, a crítica, a ironia com relação ao outro, o xingamento constante, revela
o barulho da própria cabeça, de uma palavra que não parte do coração, mas que parte dos conflitos do mundo. Nós ficamos chocados com as dores e os conflitos do mundo e ficamos a perguntar como é possível encontrar a paz interior se não há paz no mundo. Não é possível esperar que o mundo esteja em paz para encontrar a minha paz interior. E uma palavra barulhenta, ela revela esse barulho, o barulho interior de cada um. Aprender o silêncio da palavra é mais do que fechar a boca. É a gente aprender o silêncio mental. É a gente encontrar o silêncio na nossa mente. E todo aquele que conhece o próprio barulho e todo aquele que conhece o próprio silêncio, em algum momento vai conhecer o poder da palavra. Para todos aqueles que são estudiosos da magia, da arte real, da magia da vida, conhecem o poder da palavra e do verbo como co-criadores da realidade. Então, a primeira chave para a gente vencer o mundo da ilusão, a primeira chave de desprogramar-se de tudo que te aliena, de tudo que te oprime, a partir da ideia tolteca dos 4 compromissos, é você conhecer o poder da sua palavra. E conhecer o poder da palavra é conhecer o poder da retidão de uma palavra. Uma palavra é reta quando ela está reta com os seus sentimentos, com os seus pensamentos e com a tua ação. E quando uma palavra é reta e é alinhada dessa maneira, então a pessoa encontra um poder de cocriação muito grande. Quando a minha palavra revela a verdade da minha alma, então eu descubro que ela vem empoderada de axé, de poder de realização e de cocriação na minha vida. E esse é só o primeiro pilar. Daria para a gente fazer aqui uma série de desprogramas só sobre esse primeiro pilar, né, Cris? Verdade. Só sobre o poder da palavra. Eu pensava aqui que uma vez um baiano, o seu Zé das Palhas, que trabalha comigo, disse para uma mulher assim que a palavra cura, né? A pessoa às vezes está adoecida, está num leito de UTI, e aí chega um filho, uma mãe, alguém muito próximo, e vem próximo e diz assim, olha, eu te amo. Isso é muito importante para mim. E muitas vezes as pessoas confessam, revelam depois que a partir daquilo que aquela pessoa ouviu, o corpo dela começou a reagir, né? Então, a palavra edifica, ela enaltece, ela levanta, ela motiva, ela inspira, né? Assim como, ao contrário, também é verdadeiro. Alguém que ouve, alguém que, quando é criança, chega em casa cantarolando. Ai, tô aprendendo a cantar na escola, mãe. Nossa, eu gostaria de cantar essa música para você. Mas naquele dia, aquele pai, aquela mãe estava muito irritado, muito nervoso. Falou, não canta agora não, sua voz está me irritando, né? Então, às vezes, uma palavra maldita faz uma pessoa interiorizar algo ali que vai virar uma crença na vida dela, né? Pode adoecer, Pode né? adoecer, pode Uma adoecer. palavra, né? Eu aprendi dentro da tradição mediúnica da incorporação, eu aprendi que uma palavra certa, na hora certa, pode levantar a pessoa, pode ressuscitar a pessoa, pode despertar a pessoa para uma verdade maior. E uma única palavra maldita, uma única palavra errada, na hora errada, de maneira errada. O que é o errado, né? O errado é aquele que coloca o outro para baixo com relação à palavra. O errado é aquele que traz um conflito a partir da sua palavra. O errado é aquele que, em nome de uma adivinhação ou de uma mediunidade, começa a dizer que o outro tem dívida da vida passada, que é um grande devedor. Dizer que na outra vida a pessoa foi um criminoso. Dizer que tem um inimigo da outra vida, que seu filho é seu inimigo. Então isso é uma palavra maldita. Dizer que o caminho da pessoa está todo errado é uma palavra maldita. Uma palavra dessa pode derrubar e destruir a vida da pessoa. Então, esse poder da palavra, ele revela um potencial muito grande também por meio da mediunidade de incorporação, né? Quando um médium de incorporação,
ele está manifestado de uma outra consciência expandida em relação à sua. Então a gente vê o quanto a minha boca, né, da minha boca saem as palavras do caboclo, do preto velho, do Exu ou da pombagira, e aí eu consigo ver como que uma outra consciência consegue operar pelo meu corpo, pela minha corporeidade e usar e encontrar palavras que eu antes não sabia como chegar nesse lugar. É tão maravilhoso, né? Tão encantador isso, né? Tão curador, né? Curador. Parece que a gente aprende a falar de novo. Parece não. Aprende. Aprende a falar de novo. Não, não literalmente as palavras, porque nós já as conhecemos, né? Quando chegamos para a mediunidade já estamos adultos, mas aprende a entender o real sentido das palavras a partir da forma com que essas palavras saem da nossa própria boca, mas inspiradas, né? Pela incorporação de um outro, né? De uma outra consciência. Eu sou Alexandre Cumino e estou aqui com meu irmão Cristiano Nascimento. Nós somos médiuns de incorporação, dirigentes espirituais, sacerdotes. Nós ministramos um curso presencial de desenvolvimento mediúnico de incorporação em São Paulo, na Vila Mariana, próximo ao metrô Ana Rosa, às quintas-feiras à noite. Então, se você tem interesse, procure o meu Instagram, @Alexandre Cumino, ou o Instagram, @Pai Cristiano Nascimento, e observa que nós também ministramos cursos online. Eu ministro o mais importante curso teórico completo de Umbanda, chamada Teologia de Umbanda, e o Cris ministra o mais importante curso para quem está começando, para quem está chegando agora na Umbanda e quer encontrar um curso básico, teórico, também pode procurar. É isso, Cris? Isso também na minha bio tem. Tá na plataforma, já disponível esse curso. Como chama? Chama Iniciantes na Umbanda. Iniciantes o chamado. na Umbanda. Para você que ouviu esse chamado, que chegou num terreiro, que viu os vídeos do Ale ou de outros irmãos, fala: nossa, mas como é que eu começo? O que pode e o que não pode? O que é verdade e o que é mentira? Como é esse negócio de sacrifício animal? Como é esse negócio da Umbanda aí? É obrigado a incorporar? E se eu entrar, não vou mais poder sair? E se eu quiser sair, eles vão me perseguir? Tudo isso e muito mais polêmicas está nesse curso de um mês, né? Para você se preparar para conhecer melhor nossa religião. E como a gente quer muito aproveitar o nosso Desprograma com conteúdos para desprogramar você, nós queremos aproveitar esse espaço para trazer a maior profundidade possível sobre esse olhar desdoutrinador. Então, a gente evita de ficar falando muito tempo assim sobre esse curso, aquele outro, mas se você quer aprofundar na sua desprogramação, dá uma olhada no link da minha bio no Instagram, Alexandre Cumino. Cumino é com CU, né? Alexandre, CUMINO, e Pai Cristiano Nascimento. E você vai encontrar conteúdos online riquíssimos, como a espiritualidade visceral, ou o curso online de magia do ponto riscado, agora a teologia de Umbanda. E para você que tem condições de vir presencialmente em São Paulo, então desenvolvimento mediúnico presencial em São Paulo, perto do metrô Ana Rosa, Zona Sul. Ali a gente está na Vila Mariana. E as vagas acabam muito rápido. Se você está ouvindo isso agora, pode ser que já estão acabando as vagas. Então corre lá no nosso perfil, dá uma olhadinha e se inscreva. Lembrando que esse desenvolvimento mediúnico que nós ministramos há muito tempo não é somente para aquele médium que nunca incorporou, né, que está querendo aprender, que está querendo começar, né? A estrutura atende a todos, inclusive aqueles que já têm experiência, mas que estão afastados de algum templo, que não têm tido nenhum tipo de atividade, não têm tido a oportunidade de incorporar, de conversar com seus guias, né? Então encosta com a gente lá, porque ali você vai poder praticar o autocuidado, né? Incorporar para cuidar de si. Às vezes você fez parte de uma casa que te instigava somente a incorporar para cuidar dos outros, né? E agora, nesse momento que você já tem experiência com a incorporação, já sabe o nome de todos os guias, tudo, vem encontrar com a gente aqui para você cuidar de você, né? Tirar momentos, tirar 2 horas na semana para cuidar para deixar a sua espiritualidade, a sua família espiritual cuidar de você, te abrir novas perspectivas que não sejam só aquela de cumprir horas de atendimento numa gira aberta, né?
mas fazer desse momento uma relação nutridora entre você e sua família espiritual. Então a gente cria esse ambiente para aquele que é novato, para aquele que está chegando agora, recém-chegado, e para aquele que já tem muita experiência também. E se você não tiver como ter assiduidade semanal e quiser, olha, eu quero acompanhar vocês, mas eu só posso ir quinzenal. Não tem problema, porque não há uma cobrança por assiduidade, porque a gente não está querendo encontrar pessoas que querem performar. Nós estamos buscando pessoas que querem se transformar, se desprogramar, encontrar algo melhor, mais bonito, mais interessante, mais profundo na vida, auxiliadas pela sua própria espiritualidade, né, Ale? É isso, a gente faz isso há muitos anos, nós já desenvolvemos e preparamos médios de incorporação a partir de muitos olhares, de muitas realidades. O pai Cristiano Nascimento, ele é dirigente espiritual do Templo Cultural Tupinambá, em Guarulhos, onde tem as sessões de atendimento, onde também tem trabalhos com a medicina da floresta, onde também tem desenvolvimento mediúnico em Guarulhos. E nós temos essa turma, então, de desenvolvimento mediúnico que vai começar agora em agosto. Se você tiver interesse, precisa correr lá para fazer parte dessa turma. E é um curso que tem o primeiro módulo 5 meses. Não é para você se tornar nosso filho de santo ou fazer parte de um terreiro. Então, você pode ser já médium de um outro terreiro, você pode ser até dirigente espiritual e querer ver como é que a gente faz a nossa metodologia. Você pode ser alguém que nunca foi na Umbanda, nunca foi em terreiro nenhum. Pode ser alguém que começou a desenvolver e não se adaptou no lugar onde estava. A partir de todas as realidades, o nosso desenvolvimento mediúnico é para você desenvolver a arte milenar da tecnologia ancestral de incorporação, que nós aprendemos a chamar de mediunidade, e que às vezes é reduzida, passa por um reducionismo desse olhar ocidental sobre o que Allan Kardec classificou como mediunidade, mas na obra de Kardec não aparece incorporação, aparece só psicofonia. Então a incorporação é um fenômeno que vai muito além do que pode ser classificado pelo espiritismo, é algo que passa pelas experiências de transe xamânico, por exemplo. Então, como é que eu posso mais e eu posso querer mais da vida a partir dessa experiência, como uma experiência de desprogramação, uma experiência de autoconhecimento, uma experiência de autodesenvolvimento e uma experiência para você conhecer a sua família de alma, a sua família espiritual. Você ir ao encontro das entidades guias que te acompanham, não apenas como companheiros de trabalho, mas como família. Então, acima de tudo, nós vamos desenvolver esse relacionamento com a sua família de alma, com a sua família espiritual. Entender que caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, marinheiro, exu, pombagira, eles te amam, eles são a sua família. E criar esse relacionamento, esse vínculo por meio de desenvolvimento mediúnico é mais importante do que incorporar espírito e atender para casa e não aprofundar. Então é um convite para aprofundar com a liberdade de você não ter que estar cumprindo as normas e as regras como se fosse um filho de santo de um terreiro, o que é muito válido, é muito importante, mas a gente está oferecendo um outro contexto, que é esse contexto de um mestrado diante da vida. Então ali nós não estamos como o seu pai ou a sua mãe, mas nós estamos no caminho do mestrado, em que nós nos tornamos mestres de nós mesmos e vamos também lhe ensinar a se tornar mestre de si mesmo diante da sua espiritualidade. É isso, Cris? É isso. O foco é sempre autonomia, independência, né? Leveza, né, para viver a espiritualidade, né? Liberdade. Assim, né? Então venha conhecer essa liberdade, essa leveza de uma espiritualidade maravilhosa, encantadora e de uma incorporação que vai ao encontro da sua melhor versão. Nós somos os desprogramadores aqui na Vibe Mundial. Alexandre Comino e Cristiano Nascimento. Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê. Te amo. Te amo, mano.